Uma boa tarde a todos. Mais um dia aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, abençoa, Senhor, esta tarde aqui agora. Abençoa, Senhor, essa tarde. Abençoa, Senhor, aqui minha vida. Abençoa aí aos que estiverem acompanhando essa live. Por mais uma palavra aqui hoje. Para nossa edificação, para nossa alma, Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste momento. E venho aqui trazer mais um capítulo do Evangelho segundo de João. O primeiro milagre de Jesus. Que está aqui no capítulo 2, no livro de João. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa sua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for ele vos pedir, fazei. Então aqui já muitos aqui que pegam da Igreja Católica usam desse versículo para falar que que Maria intercede por nós. Usam desse versículo 4 falando que Maria intercede. Mas aqui Jesus fala: o que essa tua preocupação tem a ver comigo? Olha o que Jesus fala para ela. Ele nem chama de mãe, ele fala mulher. Olha o que ele fala: ainda não é chegada a minha hora. Mas aí Maria faz, né? Fala aos serviçais: seja o que for, o que ele pedir, vos fazei. Então o que ele fala? Ela fala: o que ele mandar. Fazei o que ele mandar. Então ele não fala o que ela pediu. Ela não pediu. Fazei aquilo que ele disser. O que acontece? Há uma interpretação equivocada que muitas vezes pela Igreja Católica coloca que Maria, ela pode interceder. Pede à mãe que o filho atende, que o filho leva para o pai. Isso aí não está de acordo com a Bíblia, né? Porque fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Você pode pedir direto para Jesus. Não precisa pedir para Maria. Com todo o respeito, com toda a honra dessa mulher ter sido a mãe do nosso Salvador, a gente pode pedir diretamente para Jesus, mas não para Maria. Amém? Continuando aqui, no versículo 6, estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei o jarro com água, e o encheram até a borda. Encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhes disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Olha que maravilha, gente. Jesus, o primeiro milagre de Jesus, o melhor vinho, ficou guardado para o final. Que linda essa parte, né? Que o vinho que ele fez, o primeiro milagre dele, é o melhor vinho. Tá vendo, amados, que como Jesus é o vinho, como Jesus, o primeiro milagre dele. E abençoa você beber desse vinho. Beber desse vinho que Jesus fez ali, através do seu milagre, do seu sinal, é a mesma coisa, amados. Aquele que bebe da água de Jesus e do Espírito, é a mesma coisa. Você tomar uma água, um copo de água, mas abençoa você tomar da água de Jesus. Essa água que é a palavra de Deus. Esta água é a água de fonte de vida.
É água de fonte de vida eterna. Porque que tem essa água, mas nunca mais vai ter sede. Interessante, né? Em questão do vinho, né? O melhor vinho. Qual a melhor água, gente? É a palavra. É a palavra de Deus. É a melhor água que tem. Porque essa água, ela jorra de dentro para fora. Assim como um bom vinho que foi guardado, a palavra é a melhor água que a gente tem. Continuando aqui no versículo 11, com esse, deu Jesus, princípio, os seus sinais em Canaã, na Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Olha que interessante. Nesse versículo 12, depois disso, ele desceu para Cafarnaum, com seus irmãos e seus discípulos. Mais um versículo que mostra, que quebra, que Maria foi virgem até hoje. Aqui mostra que Maria teve mais filhos. Olha aqui, ó. Então, principalmente aos católicos que creem que Maria teve mais, que ela foi virgem até os dias de hoje, até a morte dela, não, amados. No versículo 12 fala aqui, ó, de João, capítulo 2. Depois disso desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Ou seja, Jesus teve irmãos. Maria teve mais filhos. A própria Bíblia prova isso. Entende, amados? Como que muitas vezes a gente aprende pelo sistema religioso errado. Olha que interessante. Maria, se a gente for olhar no livro de Mateus, vamos pegar aqui para pessoas dele. Mateus 1. Versículo. Evangelho de Mateus 1, versículo 25. Aqui, ó, versículo 24 em diante, 24 e 25. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus, que é o Messias. Então quer dizer que José não a coabitou, enquanto não nascesse o filho primogênito. Então Jesus é o filho primogênito de Maria. É o primeiro. Assim como Jesus é o único do Pai, já andava com o Pai desde o princípio da criação, ele é unigênito, ao mesmo tempo primogênito, primeiro de Maria. Primogênito significa primeiro. Então, José não teve relações com ela até o nascimento do Messias. Depois disso, amados, ela teve mais filhos, como qualquer outra mulher. E isso é uma honra para uma mulher ter filhos. É uma bênção. Não é? Então, não tem lógica ser Maria ser virgem até hoje. Amém? Continuando aqui. No versículo 13. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados, negociando. Isso eles estavam fazendo dentro do templo. Na Páscoa dos judeus, esses vendedores de bois, de ovelhas, de pomba e cambistas estavam negociando dentro do templo, no pátio ali do templo. Aí Jesus aqui fala que, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois espalhou pelo chão. O dinheiro dos cambistas virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai essas coisas daqui, não passais a casa de meu pai, casa de comércio. Ou seja, ali é uma casa de oração. O templo era a casa de oração.
entendeu? Era casa de oração. E o pessoal fazia comércio na casa do Pai. Fazendo comércio. Fazendo lugar de oração, fazendo comércio, vendendo bois, vendendo ali pombos, ovelhas. E hoje a gente vê isso, amados, dentro das igrejas, infelizmente. Pessoas usando da palavra de Deus, pegando versículos isolados, sem ler o texto e o contexto, para usar, para obrigar as pessoas a dar dízimo, fazendo campanhas de envelope, obrigando as pessoas, exigindo ainda valores. Quantos hoje não estão fazendo comércio da palavra de Deus? Sendo que você pode aprender aqui, amados, de graça. Pode ouvir aqui de graça, aprender de graça. Quantos não estão comercializando a palavra de Deus? Quantas pessoas brincando, gente, com a palavra de Deus, usando da palavra como fonte de renda, como fonte de negócios. Não, amados. A palavra é para se dar de graça, conforme Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça deve dar. Expulsai demônios, curai enfermos. De graça recebestes, de graça deve dar. Mateus 10, versículo 8. Meus amados. É triste, né? A gente vê isso acontecendo hoje, né? Um lugar que é para ser de oração, que é para pregar ali sobre pecado, salvação, ajudar as pessoas que estão tendo problemas espirituais, estão tendo problema no casamento, estão tendo problema na família, estão usando de fonte de comércio, usando de modo de ganhar dinheiro. Infelizmente no YouTube também a gente vê pessoas usando da palavra para fazer comércio, para ganhar dinheiro. E isso aqui, amados, é para ser dado de graça. É para ser pregado de graça. É a coisa mais simples que tem. Continuando aqui, no versículo 17, então seus discípulos lembraram do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o constataram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agir dessa maneira? Jesus lhe responde: destruí esse templo em 3 dias, e eu reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo de seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordam-se os seus discípulos que ele dissera isso, e creram na Escritura, na palavra pregada por Jesus. Então olha aqui que ele fala, que ele destruiria o templo em 1 dia, e em 3 dias reconstruiria. Então aqui mostra que o templo se referia a ele. Quando Jesus morreu, foi entregue, aos judeus, foi entregue a Pilatos para ser julgado. Quando ele morreu e ressuscitou dos mortos. Morreu num dia e ressuscitou no 3º dia. Então, o templo que ele se refere não é o templo de pedra, mas ele se refere a ele. Assim como Jesus fala que o templo de Deus tem que ser nós. Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo de Deus tem que habitar em nós. Não em templos feitos por mãos humanas. Porque esses templos feitos por mãos humanas, amados, vai cair tudo. Assim como o templo em Jerusalém foi destruído 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Uma profecia que se cumpriu, que fala em Mateus 24, versículo 1, onde os discípulos se admiraram aquelas pedras enormes. Jesus fala: não ficaria pedra sobre pedra. Assim também vai ser os dias de hoje, amados. Vai acontecer essas Babilônias, esses grandes templos, essas grandes denominações, que dizendo que é templo de Deus, que ali é a casa de Deus. Amados, estão fazendo hoje da casa de Deus comércio da palavra. A maioria.
São poucas igrejas que estão fazendo as coisas sérias, mas a maioria estão usando os templos como fonte de comércio, como fonte de renda, e não de salvação, e não de cura e libertação das almas. Eu vejo pessoas que vão nas igrejas, nos templos, e elas saem vazias. Hoje eu estava conversando com um colega de trabalho, ele frequenta uma igreja, não vou falar o nome do templo dele aqui, então vou falar assim, vou dizer logo da congregação. Ele falou, Antônio, eu entro lá e saio, e ele continua na vida dele errada, na vida dele de farra, né, gosta de bebida, gosta de fazer as coisas que ele gosta aí, do mundo. Eu falei, Antônio, mas eu não consigo. Eu falei, amado, é só você ler a Bíblia. É simples. A palavra de Deus, cara, se você ler, essa palavra vai te encher, e você vai compreender quem é Deus, quem é Jesus. Por quê, gente? Porque as pessoas voltam vazias muitas vezes desses templos? Porque elas não meditam na palavra. Muitos, eles só falam em dinheiro, só falam prosperidade, só falam de bênção, mas não prega contra o pecado. Não confronta o pecado. E eu falando para ele, rapaz, olha o vídeo que está levando. Essa bebida, essas farras que está fazendo. Jesus está voltando, cara. E aí? Eu tive que falar para ele. Eu não falei julgando ou condenando ele como se eu fosse Deus. Não, eu estava exortando ele. É a alma dele que está em jogo. Você está preparado, cara, para a volta de Jesus? Você está enfinado, você está buscando a Deus em espírito e verdade, jejuando, orando, meditando a palavra, enchendo-se de azeite. Então, assim, não seja como as virgens tolas. Olha aqui, as virgens tolas não estavam sem azeite. E quando Jesus veio, falou assim, não vos conheço. Quando elas chegaram, bater na porta, não conheço. Assim também vai ser agora. Se você não estiver preparado, cheio de azeite, irmãos. Quando Jesus chegar, quando voltar para buscar a tua noiva, a tua igreja, você vai estar preparado? Então, eu tive que falar para ele. É duro, são palavras duras, às vezes pode até machucar, mas eu tive que falar para rapaz, Jesus está às portas, mano. Fala o que tu está levando, cara. Será que vale a pena viver dessa maneira aí? Aí eu compartilhei com ele hoje um vídeo meu, né, do Facebook, e um vídeo que eu tenho no canal para ele ver a mensagem. Então, meus amados, a palavra é a alma, é as almas que estão presas. Por quê? Porque esse sistema, gente, o sistema religioso, eles não pregam o evangelho, pregam a interesses próprios. Mas hoje, nessa palavra aqui, ó, a gente pode nascer de novo. Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito. A gente tem que ensinar. Não é só ser batizado nas águas, mas também é no Espírito. É estar em Espírito, em verdade com Deus. É estar buscando a Deus em oração, em secreto. É reunir sua família ali e orar. Agradecer pelo pão de cada dia. É meditar a palavra junto. Reúne sua família. Hoje você pode fazer a igreja dentro da sua casa. Reunir a família, tirar um tempinho ali. Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas ter um momento ali de oração, clamar a presença de Deus ali, orar, né, meditar uma passagem bíblica de reflexão para que como estamos andando nas nossas vidas. É isso que Jesus quer, amados. Jesus quer a igreja pura, quer uma igreja santa, quer uma igreja imaculada, quer uma igreja refinada. Então as pessoas, se elas não aprenderem a renunciar ao pecado, não renunciar aos prazeres deste mundo, ela não pode ver a Deus. Ela não pode entrar no reino de Deus. Como que a pessoa quer entrar no reino de Deus? Se a pessoa não quer ter uma vida de oração, não quer ter uma vida de leitura bíblica da palavra, não quer viver em obediência, não quer viver em santidade, é abandonar, é tomar o cruz de Jesus. É estreito, é duro, não é fácil não, o caminho de Jesus é estreito, amado. É estreito. Tomar a cruz, falar, não quero isso. Não, isso aqui vai me levar para o mau caminho.
Não, essa bebida vai me levar para o mau caminho. Não, isso aqui é... Essa mulher que está mandando mensagem para mim. Não, vou bloquear. Eu posso cair no adultério. É vigiar. Jesus fala, vigiai. Fugir da aparência do mal, e o mal fugirá de vós. A gente tem que fugir do mal, amados. O mal está em volta, está como um leão louco para nos devorar. A mim, a quem está assistindo, a quem está acompanhando, ou a quem vai ver. O inimigo, ele vem como um leão, ele vem como uma fera, assim, tentando te bocanhar. Para destruir a sua vida, destruir sua alma, destruir sua família, destruir tudo. Se a pessoa você tiver que renunciar a tudo, amados, dependendo da situação, as pessoas vão ter que renunciar até a própria família. Às vezes a família é contra. Como Jesus fala, né? Um profeta não é bem recebido em sua própria casa. E aí? A pessoa tem que renunciar à família, a família não quer nada com você, sua esposa não quer mais ficar com você porque você se tornou crente. E aí? É duro? Acontece? É duro, mas da parte de Deus. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus hoje. A gente vê aí muitas pessoas preocupadas com as coisas desse mundo, preocupadas com os prazeres deste mundo, preocupado com as riquezas, preocupado só com o bem-estar físico, mas não procura o bem-estar espiritual. Então é isso que Jesus quer pra gente, amados. Continuando aqui, no versículo 23, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Então o que ele fala aqui? Jesus mostra aqui que ele conhece a índole, o coração do homem, a índole humana, o caráter. Então mesmo ele fazendo todos os sinais, mesmo muitos creram nele, mas Jesus ainda não se confiava, porque conhecia o coração de todos. Mas Jesus conhece, amados. Jesus conhece meu coração, conhece o coração de quem está assistindo, conhece o coração daqueles que vão ver a mensagem. Jesus conhece a todos. Então não adianta você mentir. Se você mentir, achando que está mentindo para Deus, está mentindo para si mesmo. Está enganando a si mesmo. Porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece a maldade, Deus conhece até onde vai o coração do homem. Então eu não posso falar que eu vou mentir para Deus aqui. Eu estou enganando a mim mesmo. Entendeu? Então Jesus já conhecia, Jesus já sabia a índole humana. Amém? Mas estamos vivendo um tempo assim bem difícil, né? A gente vê as coisas acontecendo no mundo e as pessoas não buscando a palavra de Deus, vivendo assim, lendo, meditando, as pessoas acreditando em doutrinas criadas e fundadas por homens. Por isso que a gente tem que provar a Escritura, mano. A gente tem que pegar a Bíblia, analisar o que foi pregado e provar dentro dela o que a pessoa pregou se está de acordo com a palavra. Então aqui, o que eu entendi aqui no versículo 13, que Jesus fala aqui da parte dos judeus, quando ele manda tirar todos os comerciantes da palavra, isso também, estavam vendendo, fazendo comércio. Ele purifica o templo. Então Jesus hoje ele quer purificar você que está assistindo, purificar aquele que vai ouvir essa mensagem. Jesus quer nos purificar, amados. Jesus quer transformar as nossas vidas, os nossos corações e refinar a gente. E para a gente ser refinado, para a gente ser purificado, a gente tem que tomar a cruz. É negar a si mesmo. É negar os prazeres deste mundo. E se aprumar ali com a palavra. Andar em obediência. Andar ao contrário do mundo. Vai ter provações? Vai. Vai vir levantes? Vai. As pessoas vão se afastar de você? Vai. Aquelas pessoas que você participava nas festas,
que você ia para as gandaias, né, as bagunças que a pessoa vai, né, as coisas mundanas. Essas pessoas que acompanhavam você, vai se afastar. Poxa, aquele cara não é mais aquele cara, mano. Pô, ficaria com nós ali, tomar aquela cervejinha, ver uma mulherada. Poxa, eu não vou mais. O cara não vem mais. O que está acontecendo com o cara? Está acontecendo que Deus está mudando ele. Aí essas pessoas já não chamam mais ele. Daqui um dia não conversa mais com ele, vai se afastar. Às vezes as pessoas vão se sentir assim, poxa, meus amigos se afastou. Não, mas tem um amigo fiel que vai estar contigo, que é Jesus. Jesus vai te guardar, vai te cuidar, vai tratar seu coração, vai sarar, vai cuidar de você. Então é Jesus, amado. Jesus é o amigo fiel. Jesus é o amigo fiel. Pode sua família te abandonar, pode sua mulher, pode ser teu filho, pode ser teu pai, sua mãe, pode ser amigos, pode ser quem for. Mas Jesus, ele vai estar cuidando de você, se permanecer nele. Então Jesus, ele vem para purificar, ele vem para separar o trigo do joio. Tem que separar o trigo do joio. Então é isso que Jesus quer, nos purificar, nos transformar, renovar nossas forças, renovar nossa fé e a gente ser fiel a Ele até o fim. Jesus fala, aquele que suportar tudo até o fim. E tudo que estamos vivendo hoje, né, pandemia, guerra, nós estamos vivendo em um Brasil, aí, uma política, a gente vê que está uma guerra espiritual pelo Brasil, com essa nação, tão louco para tomar essa nação. Então a gente está vivendo tempos difíceis, as coisas ficando caras, as coisas ficando cada vez mais difíceis. Mas Jesus fala, aquele que suportar tudo, com paciência, resistir o mal, fugir da aparência do mal, permanecer fiel à tua palavra, permanecer fiel a Ele até o fim, esse será salvo. Por isso que ele fala, suportar tudo com paciência. Às vezes suportar uma humilhação, às vezes suportar um colega, um irmão que chega em você, começa a falar mal de você, sendo que você não fez nada de pessoa. É duro, né? Tem que perdoar. Então, a gente tem que ter paciência. Ser imitador de Cristo. Ser mudo como uma ovelha. Isaías 53 fala sobre Jesus. Eu fiz um vídeo anterior esse dia, falando quem era Jesus. No entanto, lá em Isaías 53, tem um versículo lá que ele fala que quando ele foi levado ao cativeiro, quando ele foi levado para ser um matador, ele não abriu sua boca. Ele agiu para quê? Para pagar o preço pelos nossos pecados. Então a gente tem que ser imitador dele. E muitas vezes as pessoas não conseguem, aí fica nervoso, se ira, fulano está falando mal de mim, eu vou lá tirar satisfação com ele. Não. Chega na pessoa, pessoalmente, meu amigo, está acontecendo assim, estão falando que está falando mal de mim, o que eu fiz para você? Aprenda a ser humilde, tenta resolver na maior humildade, mas não use a violência, não perca a razão, não perca a ira. Não deixe a ira tomar conta. Eu sei que já passei por isso, por experiência própria. E quando a gente acaba se irando, perdendo a razão, muitas vezes a gente acaba se sentindo mal depois, né? Por ter perdido a razão. O Espírito Santo mesmo já começa a cobrar da gente. Por quê? Porque aquilo é uma coisa da carne. E a gente acaba perdendo a razão. E aí ele acaba se sentindo mal, fazendo mal para si mesmo. É onde fala no Salmo 37, não te ires, não te indignes, pois fará mal a você mesmo. No Salmo 37 fala isso. Não se indignes, não te ires com pessoas más, com pessoas ímpias, porque farás mal a si mesmo. Então, saiba resolver da melhor maneira. Amém? Então eu quero agradecer aqui por mais essa passagem, por mais esse vídeo aqui hoje. Agradecer a presença de Deus nessa tarde, a presença do Espírito Santo. E que Deus possa guardar todos nós, nos proteger nos nossos caminhos,
proteger nossas vidas, proteger nossas famílias, guardar a gente todos os dias quando a gente vai para o trabalho, né? E nos guardar de todo mal. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde.